No ar, Aprendendo com a Igreja. Uma produção Pascom, da Arquidiocese de Natal. Rádio Rural de Natal, a 91.9 FM. Bom dia, eu sou Cacilda Medeiros e nós estamos começando agora o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo de Ramos, 13 de abril. E claro, vamos conversar sobre Semana Santa. E com a gente aqui no estúdio, o nosso amigo já bem cliente aqui do programa Aprendendo com a Igreja, o Padre Iago Carvalho. Bom dia, Padre Iago. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Cacilda. Bom dia a todos os ouvintes da 91.9, a Rádio Rural, a Rádio da Família. Como eu digo, para mim é sempre uma alegria estar aqui, né? Ainda pra mais gente também. Partilhar um tema tão bonito que é a grande semana, os grandes dias, que é a Semana Santa. Isso mesmo, né? E começando por hoje, domingo de Ramos, abrindo exatamente hoje, né? Abertura da Semana Santa. Para começar, qual o significado central desses dias grandes? Esses dias nós rememoramos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, ou seja, a centralidade da nossa fé. Se a gente fosse nos utilizar de uma linguagem do antigo Twitter, o atual X, né, o top trend da liturgia, são vividos nesses dias. Então, as celebrações mais importantes do calendário do catolicismo, do cristão, nós celebramos nesta Semana Santa. Porque se não houvesse a paixão, a morte e a ressurreição, como diz São Paulo, vã seria a nossa fé. Então, nesses dias são dias intensos de oração, de reflexão, de espiritualidade, mas também da vivência do mistério, o grande mistério da fé. E é por isso, Padre Iago, que as celebrações da Semana Santa, a gente pode dizer até que elas se diferenciam das celebrações litúrgicas dos demais dias do ano? Com certeza. Inclusive, Cacilda, elas se complementam. A quinta, a sexta e o sábado é uma única celebração dividida em 3 partes, em 3 dias. É tanto que fazemos a invocação da Santíssima Trindade na quinta-feira e a bênção só é dada no sábado. É como se fosse uma grande celebração. Uma grande celebração. Por isso que os padres da igreja do primeiro século dizem a grande semana, os grandes dias. É um tempo favorável para a gente viver a fé, mas também é um tempo favorável para a gente viver também o mesmo mistério com o nosso Senhor, carregando a cruz, morrendo com Ele, mas também ressuscitando. E aí, aproveitar também, Padre Iago, para a gente tirar logo uma dúvida que muita gente tem, é sobre o período da Quaresma. A Quaresma termina hoje? Não, a Quaresma não termina hoje, e nem as práticas quaresmais também terminam hoje. A Quaresma ela termina no início da celebração da Missa do Lava-Pés. Na próxima quinta-feira, quando você estiver participando da celebração, que o sacerdote, o bispo, enfim, quem for conduzir a celebração, fizer a invocação à Santíssima Trindade, pronto, a Quaresma para você está concluindo ali. A Quaresma ela termina neste momento. Mas eu só posso voltar a comer ou a fazer as coisas que eu me abstive da Quaresma depois da celebração da Vigília Pascal. Liturgicamente ela termina na Quinta-feira Santa e canonicamente ela termina no sábado, depois da Vigília Pascal. Então, se você deixou de comer doce, tomar vinho, não sei o que, comer pão, aquela coisa toda, você só pode voltar depois da Vigília Pascal, embora ela termine na quinta-feira. Isso é interessante você explicar, né? Que liturgicamente termina na quinta e canonicamente no sábado. No sábado. Porque há poucos dias agora alguém comentou comigo assim, não, a Quaresma vai até o sábado. E eu confesso que eu peguei o calendário e comecei a contar os 40 dias, tirando os domingos, né? E aí até eu fiquei confusa na hora. Porque dá uma conta maior. Dá uma conta maior. Então, mas se contar até a quinta-feira, de fato, dá os 40 dias tirando os domingos. Isso. Mas, canonicamente, nós somos obrigados e convidados a fazer até o sábado. Até o sábado. Então, explicação dada, inclusive, para mim. Ótimo. Então, vamos viver com alegria. Vamos viver com alegria. Outra curiosidade que todos os anos a gente pergunta isso e as pessoas perguntam, mas é sempre interessante perguntar, é sobre a data. Né? Semana Santa, há anos que acontece até em março, agora acontece, esse ano acontece no mês de abril, e por quê?
O calendário litúrgico, ele é um calendário volátil porque ele depende não somente das celebrações, mas porque ele é um calendário lunar. O nosso calendário civil é um calendário solar. Nós temos 365 dias, 366, tudo bem direitinho. Por que isso? Porque os judeus já celebravam assim, e a nossa liturgia são requisitos também desta celebração. Nosso Senhor instituiu a Eucaristia, de modo especial a Semana Santa, colocando a moldura cristã, mas a sua essência ainda é uma essência judaica. Por isso que a semelhança das fases da lua é também a semelhança da celebração da Semana Santa. Ela não tem uma data fixa como é no Oriente. Aqui no Ocidente ela não tem. O Papa Francisco está propondo que ela tenha uma data fixa para entrarmos em comunhão com a Igreja do Oriente. Mas isso ainda requer uma discussão teológica, litúrgica, canônica, histórica para poder chegar. Ou seja, um longo tempo. É um longo tempo. Mas assim, a Semana Santa, a semelhança também do Carnaval, a própria Quaresma, não tem uma data fixa por isso. Por quê? Toda vigília pascal será lua cheia. Se observarmos, no próximo sábado, se você olhar para o céu, a lua vai estar cheia, simbolizando também a totalidade da vida da igreja, a totalidade do poder de Deus, mas também que até os astros, ou seja, até o céu, se prepara para poder celebrar esta grande solenidade. E é interessante isso porque, assim, né, fazer essa relação com as fases da lua. No sertão, eu, como uma sertaneja do Seridó, sempre escutei isso dos mais velhos, né? Dizer que na Semana Santa chove. E também, eles também dizem que a lua, quando está período de lua cheia, é período que chove. Então, está exatamente já por isso, né? A relação. Uma coisa ligada com a outra. Isso mesmo. Porque assim, isso para nós, do Nordeste, chuva é sinal de bênção. Sim. Então, a Semana Santa é uma grande semana de bênçãos. Então, por que não dizer, os céus nos abençoam nesta grande semana? Isso mesmo. Padre Iago, mas vamos falar das celebrações da Semana Santa que começam hoje, né? Eu queria que você falasse, que a gente pudesse ir conversando sobre cada celebração da Semana Santa. Assim, o significado, por exemplo, hoje, Domingo de Ramos. Hoje, Domingo de Ramos, Nosso Senhor é acolhido em Jerusalém. O povo de Deus canta aquela música clássica, né, que também foi inspirado na Sagrada Escritura, Hosana ao Filho de Davi, bendito aquele que vem, Hosana ao Filho de Davi. Jesus é aclamado na entrada de Jerusalém, montado no jumentinho, e as pessoas jogavam as suas vestes, como também os ramos, simbolizando a acolhida de Nosso Senhor como Rei. É neste dia também que nós fazemos memória também da paixão de Nosso Senhor, porque na liturgia este domingo também é chamado como Domingo da Paixão. Antigamente não se tinha uma celebração tão organizada como é o Tríduo Pascal, como temos hoje. Domingo de Ramos, Segunda-feira Santa, Terça-feira Santa, Quarta Santa, Quinta, Sexta, não tinha. Tinha o Domingo da Paixão, que é hoje, e o Domingo da Ressurreição. Por isso que hoje a celebração ela se inicia fora da igreja e o sacerdote, ou quem preside, lê o relato da paixão de São João. E é por isso que é importante a pessoa participar de desses dois momentos, digamos isso assim, mesmo, né? Isso que mesmo. A missa começa... A missa começa do lado de fora, né? Isso. Do lado de fora da igreja, com a procissão dos ramos, as bênçãos, estes mesmos ramos que ano que vem serão transformados em cinzas da quarta-feira de cinzas. Aí me diga, aí a orientação é que as pessoas deixem os ramos na igreja? A orientação é essa. Embora em alguns locais tem pessoas que levam folhas de chá para poder fazer um chá abençoado, quanto isso não tem problema. Mas bom seria que deixasse na igreja, porque a igreja guarda no local apropriado para poder fazer as cinzas da quaresma do ano que vem. Eu lembro, quando eu era criança, meus pais pegavam a folhinha da carnaubeira, né? Uhum. E aquela palmeira, carnaubeira, e depois levavam para casa e faziam a cruz para colocar na porta. Também era uma maneira de identificar que ali morava um católico, que ali morava um cristão. E o interessante também do Domingo de Ramos é que nós nos revestimos da cor vermelha.
A quaresma toda estávamos no roxo, Isso. com exceção da solenidade de São José, que é branco. Aí, já a partir de amanhã, voltaremos para o roxo, mas o domingo é vermelho. Lembrando o sangue de Nosso Senhor na cruz, mas também o seu sacrifício por amor à humanidade, na graça da salvação. E aí o roxo até a quinta-feira, O né? roxo até a quinta-feira pela manhã, porque na quinta-feira à tarde já celebramos a missa da Santa Ceia, aí assume a cor branca. Sexta-feira, vermelho novamente, e aqui eu faço uma chamada de atenção para os meus irmãos no sacerdócio, que as vestes são vestes próprias da missa. Sexta-feira não tem missa, é uma celebração, mas o missal diz que o sacerdote deve estar paramentado de casula. Tem muitos que querem usar só túnica, estola, batina e roquete, não é. É casula, estola, tudo bem direitinho, como se fosse para a missa. Sábado branco, que é a vigília pascal, aí o branco vem 50 dias, que é o tempo pascal. E qual o significado da cor branca? Quando é que a igreja usa a cor branca? A cor branca, ela simboliza não somente a graça da paz, como foi colocado, né, pelo mundo inteiro, mas o branco simboliza solenidade. O branco, ele simboliza pureza, o branco, ele simboliza vida. Por isso que Jesus, pela Páscoa, ou seja, pela passagem da morte para a vida e vida em plenitude, nos concede também a graça da vida eterna. Então, o branco, ele é utilizado neste período simbolizando a graça da vida. O branco é viver. Por isso que no dia 31 de dezembro, para o dia 1º, muitos vestem branco achando que é da paz, mas não, é a mudança da vida. É a celebração da vida. Ano novo, vida nova. O branco simboliza isto. E aí, Padre Iago, passado o domingo de Ramos, né? Que você já fez toda a explicação, a aula aqui sobre o domingo de Ramos. E aí vem os 3 próximos dias, segunda, terça e quarta. E quais são as celebrações mais tradicionais na igreja para esses 3 dias? Neste período, nós intensificamos a celebração da Via Sacra, que foi tão bem vivido no período da Quaresma. As práticas quaresmais, por exemplo, rezar pelos fiéis defuntos, o sacramento da penitência, né, que é o sacramento da reconciliação, da confissão, como queremos chamar, a celebração do ofício de trevas, não das trevas, mas ofício de trevas. Ofício de trevas, que é uma celebração muito bonita, onde tem 15 velas. E após a recitação de cada salmo, uma vela se apaga. É como se um discípulo, pouco a pouco, ao avançar de cada hora, fosse abandonando Nosso Senhor. No final, resta somente uma vela, Nosso Senhor, que também se apaga no sentido da sua entrega. Tem o barulho das matracas, né, a madeira, que Nosso Senhor foi colocado no alto da cruz e tudo mais. Mas também, nesses 3 dias, é evidenciado a traição de Judas. Todas as vezes, estimados irmãos e irmãs, e as irmãs que aqui estão, quando nós optamos pelo pecado, pelo vício, pelo erro, nós traímos Nosso Senhor. É como se cometêssemos o mesmo pecado de Judas, né? Judas teve toda a oportunidade para poder viver bem e ser um excelente apóstolo. Jesus sabia que ele haveria de o trair, mas mesmo assim o deu a oportunidade para que ele pudesse viver de uma maneira diferente. Então, durante esses 3 dias, é evidenciado também essa liturgia para que a gente tome um pouquinho de simancol, um pouquinho também de realidade, no sentido de, Senhor, eu estou te traindo de diversas formas, assim, perdoa-me. Dá-me a graça também de participar da vossa ceia na Quinta-feira Santa para poder viver diferente. Padre Iago, e nesses dias da Semana Santa, também há atendimento de confissões. Eu vou perguntar em relação à Catedral Metropolitana, de onde você é vigário paroquial, e é um lugar que muita gente procura para se confessar nesse período. Então, nessa Semana Santa, vai ter atendimento de confissões? Infelizmente não. A Catedral se constitui como uma grande ilha de misericórdia, onde haverá a graça onde as pessoas recebem a graça da confissão. Mas por que não? Por 2 motivos. Primeiro, porque nós, na semana passada, confessamos manhã, tarde e noite. E muita gente, graças a Deus, passou pela Catedral para poder se confessar. E eu dizia sempre, olha, nós estamos ofertando 3 horários. Padre, só posso de madrugada. Madrugada foi feita para dormir, para descansar, para a gente
se fortalecer para a labuta do outro dia. No Convento de Santo Antônio ainda haverá confissão esta semana. E o outro motivo é que a Catedral ela se prepara para celebrar a Missa dos Santos Óleos na próxima terça-feira. E na quarta-feira, nós, os padres da Catedral, para as próprias celebrações do Tríduo Pascal, que aqui na Catedral são administradas e conduzidas pelo nosso arcebispo, por Dom João. Mas Padre Marcos e eu iremos para outras paróquias para também ajudar os padres nesse período de Semana Santa. Então, por esses dois motivos. Primeiro, porque já ofertamos os 3 horários durante toda a semana passada, e também porque a Catedral ela precisa se preparar fisicamente, o espaço, as estruturas para poder acolher o povo de Deus durante a Semana Santa. E quem não teve oportunidade, a partir de terça-feira... Quem não teve oportunidade, a partir de terça-feira, recorra terça-feira da próxima semana, Da próxima semana, pode retornar à Catedral para poder confessar, e terça, quarta, quinta e sexta, ou então o Convento de Santo Antônio, que também promove ainda este momento de confissão. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, né, e volta já conversando mais com o Padre A. Carvalho sobre a liturgia, né, e as curiosidades da Semana Santa. Mas antes de ir para o intervalo, lembro a você que está ouvindo a gente e convido a você a fazer parte do Clube do Ouvinte. Com a sua contribuição, nós podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Envie uma mensagem agora mesmo para o nosso WhatsApp, que é 84991945772, e você pode perguntar como é que pode fazer parte do Clube do Ouvinte. Com certeza as meninas aqui vão responder a você com muita alegria. 991945772, este é o WhatsApp do Clube do Ouvinte. Nós vamos para um rápido intervalo e volta já com mais Aprendendo com a Igreja. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. Sintonize a paz rural de Natal, a rádio da família. 91.9. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo de Ramos, 13 de abril. Nosso convidado hoje é o Padre A. Carvalho, que é coordenador arquidiocesano da Comissão de Liturgia e Sacramentos e também é vigário paroquial da Paróquia da Catedral. Já participou várias vezes do Aprendendo com a Igreja aqui com a gente, sempre para falar de assuntos que têm a ver com a liturgia, né? Liturgicamente falando. Eu sempre aproveito para divulgar o quadro Liturgicamente Falando com o Padre Iago, que é publicado todas as quintas-feiras nas redes sociais, no Instagram da Arquidiocese. Sempre tem muita visibilidade, né? Muita gente comenta, muita gente vê. O que eu acho legal é que sempre eu vejo comentários de pessoas dizendo assim, agradecendo ao Padre Iago, porque diz que agradecendo pelo ensinamento, né? E o interessante é que até no clero agora, entre os padres, quando eu vou me aproximando de algum padre, agora no nosso último retiro lá em Mossoró, os padres, sim, diga, liturgicamente falando, isso é correto ou não? Isso é bom, né? Isso é verdade, verdade. Até que o próprio padre também precisa de quando em quando relembrar alguma coisa. Com certeza, e o povo, olha, o povo de Deus, quando publica um liturgicamente falando, Ave Maria, bomba de perguntas, de coisas. Praticamente a gente tem material aí para anos, não é nem para um ano. É que a liturgia é muito rica. É muito vasta. Mas, Padre Iago, a gente fechou o primeiro bloco falando sobre as celebrações da Semana Santa. E aí, uma das celebrações é, tradicionalmente, né, que acontece ali na Semana Santa ou na semana anterior, depende da diocese, é a Missa do Crisma ou Missa dos Santos Óleos. E aqui vai acontecer terça-feira, dia 15, às 5 da tarde, na Catedral. Que missa é essa, né? A Missa do Crisma, a Missa dos Santos Óleos. Nesta Santa Missa. Óleos, não óleos. Quando eu era criança, que minha avó me trazia, eles vão para a Missa dos Santos Óleos. Eu disse, eu vou lá abençoar meus olhos. Eu pensava que era assim, mas dos Santos Óleos, né? A Missa do Crisma. Nesta Santa Missa acontece basicamente duas grandes coisas que nós devemos participar. Em primeiro lugar, o bispo consagra os óleos que serão utilizados nas celebrações.
óleo dos catecúmenos para o batismo, o óleo do crisma para o sacramento da crisma e também do sacramento da ordem, os padres que recebem na mão e os bispos a unção na cabeça, e o óleo da unção dos enfermos, que praticamente eu me utilizo dele todos os dias, tanto aqui na catedral como também nas visitas que faço aos hospitais aqui próximo à catedral. E também a renovação das promessas sacerdotais com o bispo. O bispo está junto ao seu presbitério, cujo bispo é a cabeça e nós fazemos parte deste grande corpo, e diante dele e do povo ali reunido na catedral, nós renovamos as nossas promessas sacerdotais e a nossa fidelidade e obediência ao bispo. É o momento em que todos os padres são obrigados a estar para fazerem comunhão com o seu bispo, mas também para participarem da consagração destes 3 óleos que são utilizados nas celebrações litúrgicas. É uma celebração muito bonita, é uma celebração do reencontro, né? Nós nos encontramos porque é uma oportunidade em que todo o clero está reunido. E detalhe, aqui já são em torno de 200 padres, né? Tirando um outro que está enfermo, os mais idosos, mas em torno de 200 padres, além dos mais de 100 diáconos. Isso mesmo, e além do grande povo de Deus, que em sua maioria vem para este dia na catedral. Então, para nós é um momento também de muita alegria, de reencontro, de troca de experiências, de ver um irmão que está lá a 222 quilômetros, como é meu irmão de turma, Padre Silvano, domingo está lá em São Rafael. Está lá em São Rafael. Ou então padres que estão mais distantes, em Macau, Alto Rodrigues, o Padre Thales, que está lá em Santana do Matos. Enfim, é uma oportunidade de estarmos juntos ao nosso arcebispo, renovarmos as nossas promessas sacerdotais e voto de obediência a ele, na pessoa da igreja, como também da consagração dos santos óleos. Ô Padre Iago, qual a origem dos óleos? Tem um aroma, tem... Você que explicasse também todo aquele ritual, né? Porque entra ali com os potes, são potes grandes, né, de óleo, até porque tem que distribuir nas 123 paróquias da arquidiocese. E tem todo o ritual, depois o bispo pega uma essência, coloca lá, enfim. Queria que você explicasse um pouco isso. Quem entra com os óleos são os padres que têm 1 ano de sacerdócio, que entra com o bálsamo e o perfume. Os padres de 5 a 10 anos de sacerdócio com o óleo dos catecúmenos. Com o óleo dos enfermos, os padres de 25 a 35 anos. De sacerdócio. E o óleo do crisma, os padres acima de 50 anos de sacerdócio. O óleo dos catecúmenos, todos eles têm origem na oliveira, que há diversas passagens bíblicas que falam sobre essa questão da unção. Uma das mais clássicas é a unção de um rei, como por exemplo o rei Davi, o rei Saul, o rei Salomão, e também da carta de Tiago, que diz: chame os presbíteros para que com o óleo da unção vos conceda a graça da cura. O óleo dos catecúmenos ele é utilizado no batismo e simboliza a eleição daquela pessoa para aquele sacramento, que é a porta de entrada para os demais sacramentos. O óleo dos enfermos significa a graça do remédio, mas o perdão total dos pecados, para que aquela pessoa possa ser restituída a uma vida de graça. Não é um óleo da extrema unção, como a gente costuma dizer, porque infelizmente chamam os sacerdotes quando a pessoa já está ali nas últimas. Mas é um óleo para conceder a graça da paz, da saúde, da força necessária para o fiel enfermo. E isso é interessante você falar, Padre Iago, desculpa porque cortei seu raciocínio, né? Mas a gente escuta muito falar quando alguém diz assim, já tomou a extrema unção. Mas qualquer um de nós aqui pode receber. Pode, por exemplo, vou fazer uma cirurgia amanhã, uma cirurgia de risco, estou num tratamento de quimioterapia, estou num tratamento de radioterapia, num tratamento contra o câncer, vou fazer uma viagem de muitos dias, vou fazer uma viagem para um local que não é muito distante, então todas essas situações eu posso receber a unção dos enfermos. Não tem problema. Eu estou, por exemplo, quando eu vou visitar os idosos, eu celebro sempre uma vez por mês num lar para idosos. Então, sempre na oportunidade concedo a unção dos enfermos também a eles,
que já não têm a oportunidade de se confessar, alguns não recordam nem sequer de seus pecados, e a unção dos enfermos concede esta graça do perdão. Todo cristão pode receber a unção dos enfermos, todo cristão que é batizado. Às vezes, por exemplo, quando eu vou aqui no Vale de Santiago, a criança bem novinha, 9 dias, 8 dias, padre, queria que ela recebesse a unção. Então, ela tem que receber o batismo. Sim. O batismo apaga todos os pecados e concede a ela a graça de participar da família de Deus. Então, recebe o batismo. É o primeiro sacramento. É o primeiro sacramento. Ninguém pode ungir uma pessoa que não é batizada. A igreja não permite. Aí vem o grande óleo, que é o óleo da crisma. Dentre os 3, é o que recebe o sopro do bispo na celebração, como o sopro do Espírito Santo de vida. É também o óleo que recebe o perfume, o bálsamo. É um óleo perfumado. Então, naquela hora que quem presta bem atenção, se estiver acompanhando presencialmente ou estiver assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube, tem um óleo que o bispo assopra ali. Isso. É o do crisma. Do crisma. Ele faz um sopro em formato de cruz, como uma bênção, e ele é um óleo perfumado. Por quê? Todo aquele que recebe este óleo deve exalar o perfume de Cristo. Ah, mas padre, eu gosto muito de Avon, Boticário, água de cheiro, Dior. Não tem problema. Mas como cristãos batizados, crismados e ministros ordenados, somos convidados a dispensar e a viver as graças de Deus. No batismo, por meio deste óleo, nós nos configuramos como sacerdotes, profetas e reis. Sacerdotes porque participa da liturgia. Rei porque descende da realeza de Deus. E profeta porque devemos ser homens e mulheres que proclamamos a verdade, jamais a mentira. O sacerdote, na graça da sua ordenação presbiteral, recebe o óleo do crisma nas mãos, significando as mãos ungidas que abençoam, que perdoam, que consagram, que ofertam a Deus. E o bispo, na ordenação episcopal na cabeça, porque ele é aquele que gere, que guia, que conduz uma igreja particular. Aqui no nosso caso, Dom João e tantos outros bispos que por aqui passaram, né? Quem preside é sempre o bispo, mas, por exemplo, Caicó, o bispo nomeado para lá ainda não chegou, não tomou posse na diocese de Caicó. E também não será bispo na época, porque ele só vai se ordenar mais à frente. Exato. Quem vai presidir a missa dos Santos Óleos na diocese de Caicó? Eu acredito que seja o Dom Alcivan, que é bispo auxiliar da Paraíba, né? Assim, de qualquer forma, não pode ser o administrador diocesano, tem que ser um bispo. Tem que ser um bispo. Ou então eles convidam algum bispo para poder, por exemplo, não sei se será, mas poderiam convidar Dom Jaime, poderiam convidar Dom Matias, Dom Heitor, como já aconteceu tantas outras vezes lá em Caicó, que é uma escola de bispo, né? É isso mesmo. A querida diocese de Caicó. Mas tem que ser na presença de um bispo. Sempre. Sempre. Dom Jaime, quando era bispo de Campina Grande e administrador apostólico de Guarabira, ele teve que celebrar sempre 2 vezes a missa dos Santos Óleos, porque ele ficou 2 anos administrando as 2 dioceses ao mesmo tempo. Muito interessante. E aproveito para lembrar você que está ouvindo a gente que a Rádio Rural de Natal vai transmitir essa missa, como também o YouTube da Arquidiocese, as redes sociais, Facebook, Paróquia da Catedral, né, das outras paróquias. Você também poderá acompanhar a Missa dos Santos Óleos, terça-feira, dia 15, às 5 da tarde, direto da Catedral Metropolitana. E se puder vir participar, melhor ainda. É linda, é uma celebração linda. Bonita. Demorada, porém muito bonita, muito cheia de simbologia. Rica de significados, de muitas simbologias, mas acima de tudo, da presença dos nossos sacerdotes e do povo de Deus. Inclusive tem um momento em que os padres vão, acho que é no momento o ósculo da paz. O ósculo da paz, depois da renovação, cada um vai cumprimentar o bispo. Bendito seja Dom João e sua memória de poder lembrar o nome de cada um. Olha, não sei se ele consegue, eu não conseguiria, né? São muitos nomes. Mas, padre, nossa, a gente gastou o segundo bloco só falando sobre a Missa dos Santos Óleos pra gente ter ideia quanto ela é rica em simbologia, né? Mas aí a gente volta já, né, com mais Aprendendo com a Igreja, para falar das outras celebrações, as celebrações mais importantes do Tríduo Pascal, as celebrações da Páscoa. Então, antes disso, convido você a juntar-se a gente ao Clube do Ouvinte e ajudar a transformar vidas com a força da evangelização através da Rádio Rural de Natal.
Estamos aguardando a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, que é o 84991945772, para que você possa também fazer parte do Clube do Ouvinte. Repetindo o WhatsApp, 991945772. Estamos aguardando a sua mensagem dizendo: quero fazer parte do Clube do Ouvinte. Então, vamos 2 minutinhos e a gente volta já. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM, a rádio da família, o som do coração. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com Aprendendo com a Igreja neste domingo de Ramos, dia 13 de abril. Hoje conversando com o Padre Iago Carvalho, nosso eterno convidado aqui no Aprendendo com a Igreja. E hoje falando sobre a Semana Santa. Então, no segundo bloco, a gente conversou muito sobre o significado da Missa dos Santos Óleos. E agora vamos entrar no Tríduo Pascal, que começa quinta-feira, não é isso, Padre Iago? Isso mesmo. O Tríduo Pascal não é nem quaresma, nem muito menos tempo pascal. Ele é o Tríduo Pascal. Ele é a maior de todas as celebrações que o cristão pode participar. E aqui eu já faço um pedido, eu vou fazer pelas caridades, como dizia minha avó. Participem do Tríduo Pascal. A arquidiocese ela se prepara muito bem, as paróquias também. Vários seminaristas são enviados para grandes comunidades nos interiores, para poder dar a oportunidade do povo de Deus de participar. Logicamente, se você não tiver a oportunidade de participar presencialmente, a Arquidiocese está oferecendo as diversas redes sociais, a Rádio Rural, para você participar. Mas participe, só acontece uma vez ao ano. Missa de domingo tem todo domingo, costumo sempre dizer isso, mas o Tríduo Pascal não. São dias gloriosos, benditos, para a gente participar em família. Não é tempo de viajar, não é tempo de estar com os outros andando por aí, mas é tempo de estar na igreja. Quem é católico participa das celebrações. E qual é a celebração que abre o Tríduo Pascal? É a celebração do lava-pés. A celebração em que nós recordamos a instituição da Eucaristia. Jesus institui a Eucaristia como um sacramento de amor e ensina aos seus discípulos, mais uma vez, a serem servidores. Ele, que é mestre e senhor, lava os pés dos seus discípulos. Jesus faz essa atitude porque na época dele, quem lavava os pés era a terceira pessoa depois de ninguém. Eram os escravos. E Jesus, na condição de mestre e salvador, lava os pés dos seus discípulos, simbolizando que também eles devem, por meio do serviço, por meio do sacerdócio, por meio da missão e da Eucaristia, viver esta graça do amor. Viver essa graça que Deus tanto nos impele. É também nesta celebração que, ao término dela, Jesus está preso. Tão bonito quando quem preside pega a âmbula com o véu humeral e coloca como se Nosso Senhor estivesse preso e leva ele para o outro local sem ser no sacrário. Que quando termina a comunhão, a espécie eucarística, a reserva eucarística, retornam para o sacrário. Neste dia não. Elas retornam para um outro local, onde acontece uma adoração silenciosa. Não é o Santíssimo no ostensório, que ele não está exposto, ele está preso. O próprio Evangelho diz isso. Terminada a ceia, terminado o lava-pés, a ceia, Jesus é preso porque ali ele vai começar toda a agonia, o julgamento, para na sexta-feira sofrer a paixão e a morte. E aí é a missa que não tem a bênção final. Isso mesmo. Inicia-se com a invocação à Santíssima Trindade e não se tem a bênção final porque tem aquele pequeno passeio com o Santíssimo velado para um local onde tem uma adoração silenciosa. Muitas paróquias se revezam nas suas pastorais para poder fazer este momento de adoração. Padre Iago, é após a missa do Lava-Pés, a Santa Ceia, que também acontece a desnudação dos altares, não é isso? Isso mesmo. Desse momento, você me lembrou bem, estava nem me lembrando. Muito bem, Cacilda, parabéns. Eu acompanho liturgicamente falando, tá? Muito bem. É nesse momento em que o altar é desnudo, né? São retiradas todas as toalhas, as velas, os arranjos,
Porque na sexta-feira nós iniciamos a celebração em silêncio e o altar sem toalha, sem nada, simbolizando que o Cristo está preso. A nossa tristeza se faz presente também com ele, e quando nós optamos na sua traição e no pecado, nós também estamos presos com ele, porque o pecado nos prende. O perdão liberta, o perdão favorece, concede vida. E é também nesta celebração que nós recordamos a instituição da Eucaristia. Jesus nos amou tanto, tanto e se preocupou tanto conosco que ele quis ficar conosco todos os dias. Por isso que instituiu a Eucaristia. E todos os dias temos a oportunidade de comungar e recebê-lo nesta graça tão grande. E aí chega a Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, dia de jejum, dia de abstinência, dia de penitência. Antigamente não se tomava banho, nem lavava roupa, nem lavava a casa. Nem varria a casa. Fazia nada. Quem é do interior, né? Quem é do interior já tinha esse costume um pouco mais forte. Neste dia não há celebração da Santa Missa. Neste dia, somente a celebração da palavra, que nós chamamos de celebração da paixão. A equipe litúrgica adentra a igreja em silêncio, prostra-se, todos paramentados de vestes vermelhas, prostra-se, faz a oração sobre o povo e tem a liturgia da palavra, na qual no Evangelho há um Evangelho que só é vivido tanto no domingo da paixão, como está sendo no dia de hoje, como também na sexta-feira da paixão, que é um evangelho dialogado. Ao presidente que faz Jesus, ao narrador, aos leitores, à Assembleia, o povo de Deus também participa, que é o relato da paixão de Nosso Senhor. E é o único dia no ano em que não há celebração de missa em lugar algum. Em lugar algum. Até o Papa, no Vaticano, também não celebra a Santa Missa, e sim a celebração. Após isso, há um pequeno momento de homilia, de reflexão. Depois, a adoração da cruz, né? Há uma única cruz e não várias cruzes, porque só existe uma única cruz de Nosso Senhor que liberta, que cantamos aquele canto tão bonito, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, venerando a cruz de Nosso Senhor. E depois a oração universal, né? Da catedral, catedral que sempre fica cheia, né? Assim, sei lá, 2.000 pessoas, mais de 2.000 pessoas. E como é que faz, assim, é uma só cruz? É uma só cruz, para o povo todo. O Missal, ele diz que somente uma representação pode fazer, ou então todo o povo de Deus. Dom João quer que todo mundo faça. Então prepare-se muito tempo, né? É uma única... No tempo da pandemia, a gente foi privado de tanta coisa. Isso. Né? Então... Mas haverá essa oportunidade. E aqui na catedral, terminando a celebração, haverá a procissão do Senhor Morto, em direção à antiga catedral. Então esse ano vai ser para a antiga catedral. Esse ano vai ser para a antiga catedral, porque em outros anos já tínhamos feito assim, aí fazíamos outros anos só retornando para a catedral. Esse ano nós vamos direto para a antiga catedral. E conclui lá? Conclui lá com uma celebração de depósito, como se a antiga catedral fosse um grande sepulcro onde Jesus morto se faz presente. Uma imagem antiga do século XVII, que está lá e vem para a catedral para a celebração da Sexta-feira Santa, e nós a deixamos depois da celebração. Chega o sábado, o dia do silêncio. Por que dia do silêncio? Porque Jesus está no sepulcro. O nosso Salvador nos foi tirado, foi morto. Mas estava aqui me lembrando, Cacildo, me perdoe, só para fazer eu disse no início, mas só para reforçar. Sexta-feira Santa é dia de a gente se abster de carne vermelha. Sim. É dia de jejum. E como é que eu faço o jejum? Alguns fazem de pão e água. Outras pessoas mais idosas e enfermas fazem 3 refeições, mas somente sem os lanches, só as refeições, comendo de maneira moderada. E outros fazem como a igreja recomenda. São 3 refeições, mas que uma seja completa, e as outras 2 que juntas não dê uma refeição completa. Café da manhã, se você come frutas, tudo mais não sei o que, pão, você só come pão e café. O almoço, um pouco de arroz, feijão, peixe. E aqui eu recordo que vamos também nos lembrar dos nossos irmãos que não têm o que comer, que às vezes a gente compra o melhor peixe, o melhor camarão, ostra, caldos, essas coisas, e esquecemos de ajudar o irmão que também necessita, né?
Compre o peixe para você, compre para o outro, favoreça também a tantas pessoas que nesse dia passam fome. E o jantar, uma sopa, uma coisa amena, nada de carne vermelha, nada de bebidas alcoólicas, nada de coisas que vão fazer um júbilo, exultação. É dia de penitência. Aí tem gente que diz assim, o vinho está liberado, né? E não está. Não está, de forma alguma, porque também tem gente que se aproveita. O vinho é santo, nosso Senhor tomava vinho, não sei o que. Não tem nada a ver. É um dia de fato de abstinência, de jejum, é um dia de penitência. Tem pessoas que depois da celebração fazem a via sacra de joelhos, participam da procissão do Senhor morto, enfim, meditam as 7 palavras de Cristo na cruz, celebram as 7 dores de Nossa Senhora, aí vai também da devoção de cada um. Aí chegamos então na Vigília sábado, Pascal. No Vigília Pascal. Santo Agostinho diz que é a mãe de todas as vigílias, a maior de todas as solenidades, o dia em que a liturgia deve ser celebrada de uma maneira intensa, feliz e jubilar, porque é um dia de fato de bastante alegria, porque Cristo haverá de ressuscitar. Neste dia nós iniciamos a celebração do lado de fora da igreja com a bênção do fogo, onde este fogo será utilizado as brasas para o turíbulo e o fogo para acender o círio. O círio entra na igreja simbolizando a luz de Cristo, que também é colocada para diversos fiéis, é compartilhada com os irmãos. O círio pascal é o símbolo de Cristo ressuscitado, ele que é a luz, mas traz em si as marcas da paixão. Isso é interessante até a gente lembrar. Jesus, mesmo ressuscitado, traz em si as dores, as marcas da paixão. Nós, quando passamos por momentos de dificuldades, de problemas e tudo mais, essas marcas continuam na nossa vida. Não para nos lembrar que devemos sofrer outras vezes, mas para lembrar que passamos pelo sofrimento e também passamos, nós o superamos. Devemos viver de uma outra forma. Tem a proclamação da Páscoa, né, o precônio pascal, que é o canto do exulte, o povo de Deus que chega à terra prometida, faz essa passagem, sai das trevas para a luz. Aí vem toda a liturgia da palavra, que é extensa. Nesse dia são 7 leituras, acompanhada dos salmos. É um relato de como Deus salvou o seu povo. Depois, a proclamação do Aleluia, que durante todo o período da Quaresma não foi feito, o grande Aleluia, mas também a proclamação da graça do Glória e tudo mais. Depois da homilia, já que é uma celebração bem extensa, depois da homilia, tem a renovação das promessas batismais ou então batismo de adultos. Sempre a igreja teve o costume neste dia de fazer o batismo de adultos. Aqui na catedral haverá 10 adultos que serão batizados neste dia, né? Que é o batismo na Vigília Pascal. Eles são batizados e já recebem também o sacramento da crisma e também o da primeira Eucaristia. É o combo completo. A iniciação à vida cristã completa. Completa nesse dia. E nós somos convidados também a acender as nossas velas e renovar as nossas promessas batismais. Porque renovando as promessas batismais, nós renovamos a nossa vida. E com júbilo, por meio da oração eucarística primeira, que é o cânon romano, nós celebramos a ressurreição. Cristo ressuscitou. A morte não tem mais a última palavra. Cristo é a nossa vida, vida de esperança, vida transformada. Aí vem todo o júbilo da celebração. Padre H, e no domingo, na Missa da Ressurreição, já é uma outra liturgia. Já é uma outra liturgia. Inclusive, no domingo temos também, até na liturgia da palavra, uma coisa muito boa, que é um cântico antes da aclamação do Evangelho, que não é um canto de aclamação, mas é um canto em que lembra a graça da ressurreição de Nosso Senhor. E de modo especial, a exultação por esta vida nova, por esta vida exultada. E a comemoração da Páscoa. A Páscoa é tão grande que ela é celebrada durante 8 dias, por isso a oitava pascal. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a Páscoa. A celebração é o mesmo ritual, só que logicamente com a liturgia da palavra diferente, para no segundo domingo vivermos o domingo da misericórdia. Então, começa a Páscoa, falou a Páscoa, a celebração, as oitavas pascais, que levam 8 dias, obviamente, né? No domingo de Páscoa. E a Páscoa em si começa na Vigília Pascal.
Mas o tempo pascal para a igreja, o tempo litúrgico pascal... São 50 dias até Pentecostes. Até a celebração de Pentecostes. Que aí é um tempo também cheio de celebrações importantes. É a Ascensão do Senhor, que é o Dia das Comunicações. Será né? dia 1º de junho. 1º de junho. Que inclusive vai ser o dia do jubileu. Do jubileu, do né? Mundo das Comunicações. Isso. Já estamos começando a divulgar. Ótimo. E propriamente dita, as celebrações da Santíssima Trindade, enfim, as celebrações próprias. Eu não me recordo agora se Corpus Christi está dentro ou não, mas eu acredito que não. Acho que Corpus Christi está depois. Acho que é a semana pós-Pentecostes, alguém, né? Pós-domingo Pentecostes. A mas quinta-feira... Algumas vezes ele fica bem próximo, outras não. Uhum. Agora não me recordo. Também não. Eu sou muito ruim de pensar nessas datas. Padre Iago, a gente já está quase finalizando o nosso programa. Uma coisa que é a curiosidade de sempre, né? Que as pessoas sempre fazem em relação a chocolate, coelho, tudo mais, ovo, não sei o quê, a relação com a Semana Santa desse. As lojas ficam logo, né? O comércio vibra com esse tempo. O chocolate lembra a doçura, a docilidade de Cristo, mas eles se aproveitam desse período para vender as suas coisas, né? O mercado se aproveita sempre dessas celebrações, mas não tem nenhuma ligação. Uns falam, o ovo é onde há a vida, a fertilidade, tem até uma representação de um ovo lá na Catedral de Brasília, no vitral, é a vida por excelência, liturgicamente falando, não há uma ligação com a outra. O coelho também foi colocado como aquele que distribui os ovos de chocolate, mas é uma maneira que o mercado se aproveita da celebração da Páscoa para vender. Agora, é sempre muito bom ganhar chocolate. Com certeza. Sempre muito bem-vindos para comer da Páscoa. Nada de comer na sexta-feira, né? Na sexta-feira, depois como diziam os antigos, romper o aleluia. Para romper o aleluia. Depois da vigília pascal, aí um bom vinho, chocolates, chamar os irmãos necessitados também para participar da alegria, porque, olha, Cacilda, as nossas famílias celebram com muito júbilo o Natal do Senhor, mas deviam celebrar em família a Páscoa, que é mais importante do que o Natal. Sim. Muito mais importante. Então se prepare para a celebração da Páscoa, chame sua família, faça uma grande festa no domingo de Páscoa. Para finalizar, Padre Iago, qual é a sua mensagem, a sua reflexão, enfim, para quem está ouvindo a gente, para bem viver essa Semana Santa? Cacilda e meus irmãos, eu recomendo 3 coisas. Primeiro, confesse. Faça um bom momento de confissão, um bom momento para você ter esse seu exame de consciência para poder viver bem a celebração da Semana Santa. Segundo, viva, participe presencialmente. Caso não possa, tem a rádio, as redes sociais para poder participar. Terceiro, também faça a celebração da Páscoa. Páscoa significa passagem, da morte para a vida, das trevas para a luz. Queira de fato, na Páscoa, deixar de lado tudo aquilo que lhe impede de ser uma pessoa melhor. Tudo aquilo que lhe impede e lhe deixa ser uma pessoa pesada, rancorosa, egoísta, individualista, com pecado, com vício, com isso, aquilo, outro. Deixe para trás, faça morrer o homem velho, a mulher velha, para ressuscitar com Cristo, ou seja, tendo uma vida nova. Ainda mais nesse período, que é o ano jubilar, com a temática da esperança, para a gente viver a esperança em Deus. Então, essas são as minhas 3 recomendações e aguardo com alegria a todos que irão participar deste período pascal, no modo especial da Semana Santa. Ok, Padre Iago, muito obrigada por estar com a gente, né? E mais um Aprendendo com a Igreja. É sempre muito bom quando você vem, quando a gente pode bater esse papo aqui. É sempre um enriquecimento, né, para a gente sobre celebrações litúrgicas, assuntos que dizem a liturgia, especialmente nessa semana que é tão rica em liturgia. Eu que agradeço a oportunidade, continue compartilhando e mandando sugestões para o Liturgicamente Falando. E eu estou aqui com o meu lema sacerdotal para em tudo amar e servir. Muito obrigado, Cacilda. Obrigada também a você que esteve com a gente desde as 10 horas. Hoje ouvindo, acompanhando essa conversa, esse bate-papo com o Padre Iago Carvalho, que é vigário paroquial aqui da Catedral, e também é o coordenador da Comissão de Liturgia e Sacramentos na Arquidiocese de Natal.
Que você tenha uma Semana Santa abençoada, de muita reflexão, de muita oração. Continue na Rádio Rural, vem aí a Santa Missa, a Missa do Domingo de Ramos, direto da Catedral Metropolitana. Então, boa semana e até domingo que vem. Acabamos de apresentar Aprendendo com a Igreja. Sintonize a paz, Rural de Natal.